várias pessoas estão fazendo um formato de vídeos com 30 perguntas, 30 livros, né? Um livro para cada pergunta. Eu decidi trazer para cá, então, para o canal, uma versão filosófica. Então, vou pegar aqui as 30 perguntas e mostrar para vocês qual livro que para mim se encaixa bem na categoria. E a primeira é um livro que todo mundo ama, menos eu. E o engraçado é que esse livro que todo mundo ama, mas eu não amo, eu tenho 3 versões dele aqui na minha biblioteca, que é O Príncipe do Maquiavel. Por que que eu não amo O Príncipe do Maquiavel? Não é que eu acho um livro terrível, eu só acho ele um livro cansativo. Tem várias coisas legais, né? Se você for pegar aqui a minha versão, tá cheia de anotações, tem os meus rabiscos, tem as minhas marcações, mas é um livro com o qual eu me canso. As partes onde eu marquei são partes legais. Aqui, por exemplo, onde fala sobre o Ramiro de Orco, um personagem bem interessante lá da política italiana. Aconteceu uma coisa não muito legal com ele, mas não vou contar caso vocês queiram ler a obra. Mas é um livro que, no geral, me cansou. E aí você me pergunta, e por que você tem 3 versões, então, de um livro que você não gosta tanto assim? Na verdade, é porque eu comprei essa primeira versão. Antes dela chegar, eu fui num sebo aqui no centro. E quando eu fui no sebo, o moço lá tentou me vender esse daqui por apenas R$6. Eu falei, poxa, R$6 por um livro que estava muito bem feito, né? Tem até umas folhas aqui de fundo preto, enfim, achei que era uma edição legal. Falei, vou comprar. É bom que eu comparo as traduções, né? Vejo se tem alguma tradução que me agrada mais. Então comprei essas 2 edições. Além disso, minha esposa uma vez achou na rua um conjunto de livros jogado na rua e me levou lá para ver se tinha algum livro que me interessava. E um dos livros era O Príncipe do Maquiavel. Então eu tinha ele também. Só que eu acabei passando ele para frente. Essa edição eu passei ela para frente, porque eu acabei recebendo ainda mais essa aqui, edição de um clube de assinatura de livros, né? Então, eu fiquei com 3 versões, teria 4. Falei, não, vou passar pelo menos uma pra frente. Mas ainda tenho 3 aqui do Maquiavel dentro de casa. O segundo é o meu livro preferido. E assim, é muito difícil falar de qual é meu livro preferido da filosofia. Tem vários. Mas eu escolhi um. Poderia ter sido Epicuro, que já falei várias vezes que é um dos meus filósofos favoritos. Mas eu peguei Kant, que também é um dos meus filósofos favoritos, né? Junto com, talvez, Nietzsche, o Bertrand Russell. Eu peguei o Crítica da Razão Pura pela sua importância, até falei no último podcast sobre ele, então eu trago ele pela sua importância e realmente é um livro que eu gosto muito. É um livro difícil? É um livro difícil, mas eu tive gosto lendo a Crítica da Razão Pura, eu realmente gostei, então esse foi o meu escolhido aí como o meu suposto livro favorito de filosofia. O terceiro é Uma Dívida Literária, um livro que eu tô devendo ler, já devia ter lido há muito tempo, mas ainda não li, e aí eu vou fugir da filosofia e vou pra literatura, para falar do Dostoiévski, Crime e Castigo. Ainda não tive a oportunidade de ler, já tem algum tempo que eu comprei essa edição. Eu, na realidade, tenho 2 edições, tem uma outra edição aqui na minha biblioteca, e não tive tempo de ler nenhuma das 2. Não é que eu não queria ler, realmente que não deu. As leituras vão se atropelando, né? Às vezes chega um livro que passa na frente de todos, e o Dostoiévski tá esperando aqui. Já li outras coisas do Dostoiévski, mas o Crime e Castigo talvez seja, não sei se é a maior, né? Mas uma das maiores, com certeza, obras dele, eu ainda não tive tempo de me dedicar. Agora o próximo é um livro que todo mundo leu, menos eu. Não tem na minha biblioteca, inclusive, Tratados Lógico-Filosóficos do Wittgenstein. Wittgenstein é um dos filósofos mais importantes do século XX, ele muda os rumos da filosofia. Então, se a gente pudesse dividir a filosofia, né, naquelas 4 categorias principais, antiga, medieval, moderna e contemporânea. Enquanto a antiga está preocupada com uma vida boa, pelo menos na parte helenística, a medieval numa conexão com Deus, a moderna na origem do conhecimento, a filosofia moderna é muito ligada à questão da linguagem e um personagem central nisso é o Wittgenstein, mas eu ainda realmente não tenho aqui na minha biblioteca, ainda não tive a chance de ler o Tratados Lógico-Filosóficos, embora eu sei sobre o que fala a obra. A gente estuda na graduação, a gente estuda Wittgenstein, todos os manuais falam do Wittgenstein, mas ler diretamente na fonte eu ainda não consegui. O próximo é um livro de um país diferente, e aí eu tenho aqui um pouquinho de filosofia oriental. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Não tenho muitos livros de filosofia oriental, tenho alguns aqui na biblioteca. Peguei o Sun Tzu, que acho que foi o primeiro livro de uma filosofia assim, não ocidental que eu li. É um livro realmente assim, o título entrega tudo, A Arte da Guerra. Um livro que vai focar em como você pode se comportar no campo de batalha, como que um general pode organizar o seu exército, como que ele pode lidar com a geografia de um território desconhecido. Não é um livro que eu amei, não é um livro que eu achei incrível, mas eu acho que é um livro interessante e é um livro curtinho. Então, para quem quer aí sair da filosofia ocidental e explorar outros lugares, é uma boa obra sim para começar. Inclusive já indiquei para alguns alunos que estavam pesquisando sobre política, sobre esse tema, para dar uma olhadinha. Eu recomendo a leitura.
Agora, o sexto é o melhor livro do meu autor favorito. E meu autor favorito em filosofia, não porque eu concorde com tudo que ele fala, mas porque foi o autor que me fez gostar de filosofia, é o Epicuro. E o melhor livro dele é o mais conhecido, A Carta sobre a Felicidade. Livrinho curto, que fala sobre questões que todos nós nos importamos, ou seja, se existem deuses ou não, se devemos ter medo dos deuses, como que nós fazemos para alcançar a felicidade, se devemos ter medo de alguma coisa e do quê, como alcançar a felicidade. É sobre isso que fala esse livro super curtinho, que tem aqui 50 páginas, sendo que metade é grego, metade é português, então são 25 páginas, mas 25 páginas cheias de muita sabedoria. Cada vez que eu leio novamente Epicuro, eu aprendo mais, assim, acho que é um livro inesgotável, um daqueles livros que quanto mais você lê, mais coisas você tira dali e nunca se encerra esse ciclo de aprendizado. Então, o meu livro de um autor favorito, com certeza, é A Carta sobre a Felicidade. Agora, um livro clássico ruim. E talvez aqui muitos não vão concordar comigo, mas eu escolhi o Critias de Platão. Por que o Critias de Platão? O Critias é um livro muito importante, faz parte de um projeto de Platão ali junto com o Timeu. É um livro onde nós temos a descrição ali da ilha de Atlântida, da época de uma Atenas perdida. Então é um livro muito importante, não só para filosofia, mas para o imaginário cultural. Eu só coloco ele como um clássico ruim porque foi um livro que eu não gostei da minha experiência de leitura. Eu não vi a hora do livro acabar, eu não me diverti. Ao contrário de muitos outros livros do Platão. Tem vários diálogos dele, principalmente os diálogos socráticos, mas não só, em que você se diverte, você dá risada, você concorda com o pensador, depois você percebe que você estava errado. Enfim, ler Platão muitas vezes é uma aventura, mas eu não senti isso com Critias, então, não menosprezando a importância da obra, mas para mim ele ficou como um clássico onde a minha experiência de leitura foi ruim. Eu achei chato, achei maçante, não vi a hora do livro acabar, então foi meu escolhido aqui. Agora é um livro que a escola me fez odiar. E o livro que a escola me fez odiar foi Os Miseráveis, do Victor Hugo, que eu tenho aqui nessa edição com 2 volumes. Na escola, eu não li o texto integral, lógico, né? Assim, nenhuma escola pede para os alunos lerem o texto integral, porque é um super calhamaço. Mas eu li uma versão adaptada do Victor Hugo, e não é nem que eu não gostei do livro. Eu gostei do livro. Mas, na prova, eu fui muito mal. Eu fui muito mal naquela prova de língua portuguesa. Não vou lembrar agora a nota que eu tirei, mas assim, se a prova valia 10, eu devo ter tirado 3,5, alguma coisa assim. E eu fiquei muito revoltado com aquilo. E aí o meu ódio pelo resultado na prova, ele foi transferido para o livro sobre o qual a prova foi feita. Então eu acabei não gostando. Muitos anos depois, acabei assistindo a versão musical de Os Miseráveis, e aí gostei. E depois decidi então comprar uma versão do livro para encará-lo, né, agora na versão integral, agora o texto por inteiro, e sem a obrigação de fazer uma prova sobre ele no final, para ter uma experiência de leitura mais prazerosa. Agora, se a escola me fez odiar Os Miseráveis, a escola me fez amar Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Por muito tempo foi o meu livro favorito de literatura, talvez continue sendo. Hoje, como eu já li mais obras, né, isso aqui eu li na época de escola, então isso aqui já tem 16 anos que eu li. Então faz muito tempo. Outros livros vieram nesses 16 anos, alguns deles chegando nessa minha lista ali de melhores livros de literatura que eu já encontrei. Mas o Admirável Mundo Novo não saiu de lá. Eu gostei muito da leitura e aí eu nem lembro se eu fui bem na prova, se eu fui mal na prova. Se tornou irrelevante do tanto que eu realmente gostei de ler essa história, que essa distopia, esse futuro em que as pessoas eram divididas em classes. Eu achei isso aqui sensacional. Foi um livro que não só eu gostei dele em si, mas ele me atraiu para esse gênero das distopias. Eu acabei lendo vários livros do gênero em seguida, então é um livro importante para minha história como leitor mesmo. Nesse período de escola, era um período em que eu lia praticamente só os livros da escola, não lia nada para fora. Esse foi um livro que me fez querer dar um salto, ou seja, em vez de ler só aquilo que a escola mandava, ler algumas coisas a mais, porque tinha muita coisa boa para descobrir. Então é um livro bem importante, recomendo, tá? Quem não leu, esse daqui eu acho que é aqueles obrigatórios para se ler antes de morrer. Agora, o 10º é o último livro que eu dei de presente para alguém, e eu não tenho ele aqui. É O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. Eu não li o livro ainda, então não sei dizer exatamente sobre o que ele é. Eu sei que é uma história e sei que tem muito conteúdo filosófico, principalmente conteúdo filosófico existencialista. Mas não é um livro de filosofia, é um livro de literatura. Eu comprei ele, dei de presente pra minha mãe, tô esperando ela terminar de ler. Até acho que ela já terminou de ler. Depois eu tenho que passar lá pra buscar o livro e fazer a minha própria leitura.
O 11º é um livro que eu gostei, mas não leria 2 vezes. E nesse caso é o Parva Naturalia, do Aristóteles. Um livro não tão importante dentro do sistema do Aristóteles, um livro secundário, né? Não é daqueles livros que todo estudante de filosofia tem que ler. Mas eu comecei a ler simplesmente porque eu vou passando nas minhas leituras, né? Eu leio um livro de filosofia antiga, depois medieval, moderna, contemporânea, algumas outras categorias, depois eu volto. E nessas idas e vindas acabei sorteando mesmo. Eu tava sem saber qual livro de filosofia antiga eu leria, sorteei entre os que eu tinha já comprado, o Parva Naturalia, e li, e gostei bastante da leitura. É um livro sobre a natureza. O Aristóteles era muito ligado a estudos de zoologia, né? Então ele fala aqui sobre a classificação dos animais, faz aqui perguntas filosóficas e biológicas sobre o que é a vida, o que é a morte, como que um corpo se comporta. E todos os livros que eu leio, depois eu sempre coloco uma nota, né? Se a minha experiência de leitura, se eu gostei daquele livro mesmo ou não. E esse foi um livro que ganhou nota 10. Mas como não é um livro tão importante, tão essencial da filosofia aristotélica, a não ser que eu fosse fazer um trabalho acadêmico sobre ele, eu não vejo motivo para lê-lo novamente, então acho improvável que eu volte a ler o Parva Naturalia. Agora o desafio é encontrar um livro de um autor LGBTQIA+. E aí, embora eu tenha alguns na minha biblioteca, eu decidi trazer o The Nick of Time, que é de uma filósofa austríaca, se eu não me engano, tá? Posso estar errado aqui na nacionalidade dela, mas acho que é isso, que é a Elizabeth Gross. Eu usei esse livro dela, não tenho aqui a versão física, eu li no Kindle, e eu usei ele para escrever um dos episódios do podcast que foi sobre Charles Darwin e Friedrich Nietzsche. É um livro em que ela fala... A ideia do livro em si não é essa. Ela fala sobre a questão do tempo e ela fala sobre... Para falar do tempo, ela fala do Eterno Retorno do Nietzsche, ela fala da evolução, do conceito de evolução de Charles Darwin, e eu peguei esses trechos, esses excertos do livro para construir aquele episódio lá. Mas o livro em si não fala apenas disso. E ela é uma autora que se encaixa nessa categoria, então acho que é o livro, até hoje, o mais importante para mim, que eu li, que se encaixa aqui. O 13º, um livro que me fez chorar. Não tá aqui porque tá emprestado com algum amigo meu, e eu não tenho nem certeza de qual amigo que é. Deveria saber, né? Mas agora eu tô realmente na dúvida com quem que está o livro, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu li esse livro basicamente numa viagem, fui até Gramado, né, no Rio Grande do Sul, e aí li no avião indo, li no avião voltando, li um pouquinho lá, terminei o livro ainda dentro do avião. Não cheguei a chorar exatamente também, eu não lembro de nenhum livro que tenha me feito chorar, então não teria como, eu poderia não ter falado nada nessa categoria. Mas é um livro que realmente me deixou emocionado, me deixou tocado. A história que aborda questões de racismo, ela é muito interessante, muito bem escrita, muito bem construída. Você sente empatia pelos personagens. Então, não cheguei a chorar, mas talvez seja o livro que me deixou mais emocionado na minha história como leitor. O 14º é um livro que tenha uma cor no título. E eu olhei a minha biblioteca aqui de cima a baixo. Eu não tenho nenhum livro, pelo menos não encontrei, nenhum livro que tenha uma cor no título. Mas aí eu lembrei que existem 2 livros do Wittgenstein. Tem o livro azul e tem o livro marrom. Agora, são 2 livros que eu também ainda não li. Tô devendo com o Wittgenstein, ele que me perdoe. Mas são 2 livros aí, então, que a gente poderia colocar aqui nessa classificação. Livros de filosofia que tem uma cor no título, mas ainda não estão aqui na minha biblioteca. A 15ª categoria são livros de um autor local ou regional. Eu até tenho aqui alguns livros de autores mineiros. Tem um livro, um vizinho meu antigo que era escritor, mas eu decidi trazer esses 2 livros aqui, que são de autoras brasileiras. Não são vizinhas minhas, não estão aqui em Minas Gerais, mas estão aqui no Brasil, estão aqui perto. Então, nós temos aqui 2 livros com o mesmo título, inclusive. O Filósofas, A Presença das Mulheres, organizado pela Juliana Pacheco, e o Filósofas, da Natasha Henneman e da Fabiana Lessa. As 3 autoras aqui, no caso, são todas pesquisadoras em filosofia, e a ideia dos 2 livros é bem parecida. É trazer à luz a filosofia de mulheres, que muitas vezes foram apagadas da história da filosofia. O livro da Natasha e da Fabiana, eu sinto que ele conta muito a história de vida das filósofas, e às vezes ele é um pouquinho curto em algumas filósofas específicas. Ele cita sem se aprofundar muito, mas tem um maior volume. O Filósofos da Juliana Pacheco, organizado por ela, tem várias pessoas, vários pesquisadores que escreveram aqui para esse livro, inclusive tem artigos de professoras que não são brasileiras, mas muitas professoras aqui presentes são do Brasil. E como são artigos, aí são capítulos maiores, mas são menos filósofas abordadas.
eu usei muito os dois para construir o meu próprio livro de filosofia, né? Para que o meu livro de filosofia não tivesse só uma ou duas ou três mulheres, mas que trouxesse um arcabouço mais interessante para quem quer conhecer a filosofia produzida pelas mulheres. Então eu li os dois, foram importantes fontes de pesquisa e são livros produzidos aqui no Brasil. Então acho que são ótimas recomendações para a gente encaixar nessa categoria. Agora a gente segue com uma autora mulher, porque a pergunta é livro de um autor negro ou negra. E aí eu trago esse livro que eu li há pouco tempo, há uns 2 meses, que é o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse livro tenta articular esses 3 conceitos de mulheres, né, do que é o feminino, do que são as raças e do que é a classe social. Mas ele faz isso isso não é uma crítica, só uma constatação, ele faz isso por um viés muito norte-americano, muito focado no racismo dos Estados Unidos. Então eu acho que é um livro interessante pra gente conhecer a própria Angela Davis, que é uma figura histórica do combate ao racismo lá nos Estados Unidos e no mundo. É um livro interessante pra gente entender mais sobre aquela briga dos estados do sul contra os estados do norte. Ela traz vários casos, traz vários dados estatísticos. Ela mostra como que esses 3 conceitos, às vezes, eles brigavam e às vezes eles trabalhavam juntos. Então, por exemplo, as mulheres nos Estados Unidos estavam brigando pelo direito de voto. Mas aí, às vezes, em alguns grupos, elas não queriam brigar para que as mulheres negras pudessem votar também. Porque já era difícil conseguir os direitos das mulheres, já era difícil conseguir que as mulheres pudessem votar. E aí se você pede que, além de que as mulheres votem, as mulheres negras votem também, ou seja, não só as brancas, mas também as negras, isso fazia com que a reivindicação ficasse mais fraca. Ficasse ainda mais mal vista por quem teria o poder para mudar a legislação. A ideia é essa. Então ela vai mostrando como que muitas vezes, embora esses 3 grupos tenham sido marginalizados ao longo da história e ficado em posições sociais de desvantagem, às vezes, para um subir, ele acabava pisando em cima do outro. É bem interessante, mas é um racismo americano, assim, né? Não é um livro para você pensar exatamente, ler e trazer tudo que tá aqui para um racismo brasileiro. Aqui a coisa é um pouquinho diferente, ainda assim acho que vale bastante a pena ler. Eu esperava outra coisa do livro, assim, não esperava que ela fosse articular exatamente esses conceitos. Achei que seria outra coisa o livro. É um livro que eu achei bem mais informativo do que eu esperava. Achei que seria uma coisa mais panfletista e menos informativo. E pelo contrário, eu achei um livro bem informativo, por isso recomendo a leitura. Agora, um livro que deveria ser mais conhecido é um livro sobre o qual eu fiz um podcast, que está lá no Spotify, que é A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. Aqui ela defende que toda a tradição filosófica criou uma ética que é a ética altruísta. E o que é isso? É a ética de você olhar o outro, amar o próximo como a ti mesmo, se a gente for pegar dentro do cristianismo, a própria ética de Kant. Sempre nós devemos olhar para o outro. E aqui ela defende o contrário. Ela defende que a melhor forma ética possível é aquela em que cada um toma conta de si e o outro que se vire. Você pode achar isso terrível num primeiro momento, e pode achar terrível num segundo momento também, não tem nenhum problema, mas eu acho que vale a pena a provocação, vale a pena conhecer a provocação que a Ayn Rand faz. E é um livro de muito boa escrita, ela escreve muito bem. Antes de ler, se você quiser dar uma passadinha lá no podcast no Spotify, eu acho que foi o 4º episódio que eu gravei. Se eu não me engano, 4º, 5º, um dos primeiros episódios que eu gravei foi sobre a virtude do egoísmo da Ayn Rand. E para o bem e para o mal, eu acho que é um tipo de pensamento com o qual a gente tem que ter contato, porque não é o tipo de pensamento que é dominante na formação das pessoas, na formação das crianças, na formação dos adolescentes, na nossa própria formação. Provavelmente não foi assim que você aprendeu a pensar, e não estou dizendo que você precisa mudar o seu modo de pensar, só estou dizendo que acho que é proveitoso conhecer essa outra perspectiva, e ela tenta dar aqui várias razões filosóficas mesmo de por que deveríamos ser egoístas. Você pode, no final da leitura, concordar ou não, mas com certeza vale a pena conhecer. O próximo último livro que eu favoritei, como eu falei pra vocês, todos os livros que eu leio, eu dou uma nota, né, de 0 a 10. E o último que ganhou nota 10 que eu li foi o Hermann Hesse do Siddhartha. Também tem uns 2, 3 meses que eu li. Poxa, que livro fantástico, assim. Eu não conheço tanto ainda de filosofia, de pensamento oriental. Conheço algumas coisas, né, fiz algumas disciplinas, já li alguns livros, como falei, do Sun Tzu, também alguns outros filósofos, mas o Hermann Hesse vai trazer aqui um pensamento mais ligado à Índia, né? Ele vai falar aqui sobre alguns princípios do budismo, mas a escrita do livro veio a partir de uma viagem que ele fez à Índia em 1911. Então tem uma mescla ali de povos, tem uma mescla aqui de culturas, e é um livro de literatura, não é um livro de filosofia. Então é a história de um jovem que está ali buscando sabedoria, está buscando alcançar a iluminação, está buscando sair desse mundo de desejos,
E eu acho que a lição que fica desse livro é bem legal. É que... Eu acho que posso contar essa história aqui também, essa lição sem estragar a experiência do livro pra ninguém. É que, basicamente, ninguém pode fazer esse caminho de buscar sabedoria pelo outro. Cada um tem que buscar esse caminho por si. Acho que essa é a lição principal do livro. Você pode também encontrar outras, mas eu diria que a principal é essa. Gostei muito de ler, livrinho curto, livrinho tranquilo de ler, muito bem escrito, história legal, você simpatiza com os personagens, você quer saber o que vai acontecer com eles. Então, se você tiver, né, algumas horinhas ali, em pouco tempo você mata o Hermann Hesse e vai ser uma leitura que vai te acompanhar, uma leitura que vai ficar. O próximo é o último livro que eu abandonei, e é esse aqui, A Doença para a Morte, do Soren Kierkegaard. Eu abandonei porque a escrita do Kierkegaard é muito dura, é muito pesada. Um ano passado, eu acho, né, eu fiz um curso só sobre existencialismo e quis dar uma lida um pouquinho mais aprofundada em Kierkegaard. Li algumas obras dele, incluindo essa daqui. Acabou que eu tava lendo o livro ainda e chegou o dia que eu tinha que gravar aquela aula. Então eu gravei tendo lido 70%, 80% do livro e depois outras leituras passaram na frente do caminho, nunca mais terminei. Não quer dizer que é um livro ruim, tanto que se você for ver aqui, eu fiz as minhas marcações, fiz as minhas anotações, até esse 70% do livro ali. Mas é um livro pesado. Então, não é um livro para iniciantes em filosofia, com certeza não é. Para ler isso daqui, você tem que ter um comentador junto, tem que ter já assistido alguma aula sobre Kierkegaard, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu acabei abandonando. Em algum momento, a gente volta para completar. O livro que eu li mais vezes até hoje foi Apologia de Sócrates, do Platão. Um livro super fácil, pequeno, introdutório à filosofia, que mostra essa figura fantástica que é Sócrates, que diz muito sobre o que a filosofia é e o que a filosofia deve ser. Um livro sem palavras, assim, um livro realmente fantástico. Eu li ele quando comecei a graduação, depois li mais umas 2 ou 3 vezes ainda dentro da graduação, li quando estava criando o meu curso de Filosofia Profunda, li com os alunos do Clube do Livro, em março agora de 2025, isso se eu não li outras vezes, assim, já perdi as contas e já perdi as edições também, né? Essa é a edição atual, que eu fiz a minha leitura do clube, mas tem várias edições desse livro, tem edição em Kindle também. Então é um livro essencial, um livro fantástico, um livro para iniciantes em filosofia, um livro fácil e com muita sabedoria contida dentro dele. Eu com certeza recomendo que todo mundo que gosta de filosofia leia pelo menos uma vez na vida. Duvido que você vai conseguir ler uma vez só. É um livro para ler e reler, para voltar a ele muitas vezes, como eu já faço e com certeza farei ainda daqui para frente. A próxima categoria, uma trilogia ou série preferida. Na filosofia é bem difícil a gente falar de trilogias, né? Talvez poderíamos falar ali de um projeto que é o projeto do Kant, o projeto do Hegel, desses filósofos sistemáticos que tentam criar filosofias que abordam o todo do conhecimento. Eu preferi ir para uma coleção. Então, aqui a coleção do Anthony Kenny. Geralmente, quando a gente fala de história da filosofia, que é, da minha visão, o melhor jeito de começar a estudar filosofia, em termos de livros, nós temos vários. O mais conhecido é a coleção do Giovanni Reale com o Dario Antiseri. Temos algumas outras, né? Do Bertrand Russell. A do Anthony Kenny costuma ser deixada de lado. Mas o Anthony Kenny, na minha visão, ele tem muitas vantagens contra o Reale, que é o mais famoso. O Anthony Kenny tem uma escrita mais gostosa, mais prazerosa de ler. O modo dele de contar a história da filosofia, que não é apenas pela ordem dos filósofos, então o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas sim trazendo o tema, ou seja, o tema conhecimento. Como que o conhecimento conheceu na antiguidade? Teve esse. Depois vai pro próximo tema. Religião, como que era a religião na antiguidade? Tem esse. Essa olhagem para a filosofia através de temas é muito rica, facilita muito o aprendizado. Eu ainda acho que a história da filosofia é o melhor jeito para quem está começando, mas o estudo por temas também é muito interessante. Eu acho que você tem que combinar os dois métodos, no fim das contas, nas suas leituras. Por isso, se você já tem um livro de história da filosofia, ou já tem um curso de história da filosofia, como é o meu Filosofia Profunda, vale a pena investir na coleção do Anthony Kenny, 4 volumes. Aqui eu peguei só o primeiro, os outros 3 estão ali, que é Uma Nova História da Filosofia Ocidental. Esse aqui é o volume 1 de Filosofia Antiga, e são 4 volumes ali para completar. E ele escreve muito bem. É um livro que deveria ser mais conhecido do que o do Bertrand Russell, né? O Russell é um filósofo muito famoso, e talvez por isso o box dele de História da Filosofia seja tão aclamado, mas eu acho que o Russell ele se perde um pouco, ele fica dando muita opinião dele sobre a coisa, ele é menos explicativo, ele pula muitas etapas. O do Anthony Kenny é mais bem explicado, mais bem escrito, tem vantagens didáticas, até mesmo sobre a coleção do Reale, que é considerada a mais completa. Essa aqui é essencial, tem que ter em casa. Agora é um livro cuja capa eu amo. E aí eu vou roubar, trouxe 2 livros aqui.
O primeiro é esse aqui do Aleister Crowley, que é o Livro da Lei, Liber Ave Legis. É um livro místico, tá? O Aleister Crowley, ele viveu aqui no século XX e ele era um famoso mago. Acreditava em várias coisas, uma mistura de coisas aqui, né? Ocultismo ocidental, neopaganismo Wicca, práticas espirituais como a yoga, enfim. E o Aleister Crowley foi um personagem mesmo folclórico. Ele se tornou esse personagem folclórico pelo Livro da Lei. Eu li o Livro da Lei e você pode me perguntar, você entendeu alguma coisa? Não. Pra mim parecem um monte de palavras soltas, um monte de frases que não fazem sentido, que não se conectam. Não tirei nenhuma lição, não tirei nenhuma aprendizagem. Tô olhando aqui. Tem pouquíssimos grifos meus aqui no livro, enfim. Eu não sou uma pessoa muito ligada ao ocultismo, né? Eu comprei mais por curiosidade e porque a capa é maravilhosa. Pra mim, isso daqui é uma obra de arte. Então, eu comprei por esse motivo. E como pessoa mais cética que sou, embora tenha esse livro como um dos mais bonitos, também tenho A Origem das Espécies como um dos livros mais bonitos da minha estante. Essa capa aqui pra mim é fantástica, inclusive foi uma das capas que me inspirou a fazer a capa do meu próprio livro. Eu gosto dessa coisa branca aqui, do dourado, uma imagem de destaque. Eu acho que isso daqui também, essa edição aqui da Origem das Espécies do Darwin, é um primor, assim, absurdo de bonito mesmo. Seguindo aqui com a próxima categoria, é o livro de uma editora independente. Tive até que pesquisar o que seria uma editora independente, quais editoras que entram nessa categoria, quais não. Acabei descobrindo que a editora Ubu entra nessa classificação, e o livro principal que eu tenho dela aqui na minha biblioteca é O Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Um filósofo que traz várias reflexões sobre o racismo, voltando para esse tema, né? Traz várias reflexões sobre o racismo, traz uma nova interpretação sobre o tema. Ele liga não só a filosofia do racismo, mas a experiência do homem negro com questões psicanalíticas. Então é um livro que, enfim, é bem diferente, assim. Ele traz uma abordagem do racismo para além do óbvio. E poderia também entrar na categoria de capas bonitas, né? Eu acho a capa dele bem bonita também. Mas então, de editora independente, fica sendo aqui O Pele Negra, Máscaras Brancas. Passando adiante agora, um livro que tem um título que eu amo. E aí vai ser o Walden, do Henry David Thoreau. Você pode falar, poxa, mas tem tantos livros com nomes mais bonitos, né? O Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo. E sim, realmente tem. Mas por que eu gosto do Walden? Primeiro que ele dá ao título do livro o nome do lago onde ele fez as reflexões que geraram o livro. Então eu acho que é um título muito significativo. E tem aqui no meio, lá pra página, nessa edição minha aqui, né? Lá pra página 180... Agora eu perdi aqui, tava marcado. Aqui, ó. Página 171, ele faz uma discussão sobre um outro lago que tinha na região, que era chamado de Lago Flint. E ele fala, que coisa absurda, um lago ser nomeado em homenagem ao fazendeiro que tinha uma terra perto dele. Que pobreza, que língua pobre a nossa. Né? Essa é a pobreza da nossa nomenclatura, é como ele coloca. Então, ele critica que um lago seja nomeado no nome de uma pessoa, que era uma pessoa, na opinião dele, uma pessoa terrível, e contra o lago Walden, cuja origem etimológica vem ali do próprio modo dos ingleses de falarem sobre a floresta, sobre o bosque, que é aquilo que circunda o lago Walden. Então, por essa história, por ser um lago nomeado pelo seu arredor, pelo arredor e pelo próprio lago, ser aquilo que levou as reflexões do Henry David Thoreau aqui nesse livro, eu acho que Walden é um título especial e que resume em um lago, resume em uma palavra, resume no título todo um sentimento, que é o sentimento do transcendentalismo americano, esse movimento filosófico do qual o Henry David Thoreau é o maior expoente. Estamos chegando no final, faltam só mais 5 livros, e o próximo é a minha leitura atual. Minha leitura atual, agora vou ler nesse mês de novembro, já comecei as minhas leituras com o pessoal para preparar os materiais do Clube do Livro, é Confissões de Santo Agostinho. Já é a terceira vez que eu leio essa obra, uma obra incontornável, todo professor de filosofia tem que ler, qualquer interessado em filosofia medieval tem que ler, traz muitas coisas, é a primeira autobiografia da literatura ocidental também, então é um livro de filosofia, ao mesmo tempo que é uma oração, ao mesmo tempo que é um tratado filosófico, é uma autobiografia, é um livro de oração, e é mais do que isso também ao mesmo tempo. Então tem reflexões de Agostinho sobre a própria vida, e a vida dele é bem interessante, tem vários casos, o caso emblemático do roubo das peras, o próprio filho que ele fez fora do casamento, a própria conversão, a história da conversão dele ao cristianismo é muito interessante. O modo como ele se relaciona com Deus é interessante.
digo isso do ponto de vista de pesquisador mesmo. É interessante ver como que ele foi construindo essa relação dele com o divino. Tem a parte de tratado filosófico, então, quais são as características que Agostinho atribui a Deus, como que ele entende que Deus funciona no mundo, quais motivos ele vê para que se tenha a crença em Deus. Realmente, assim, tudo muito interessante. É a leitura que eu tô lendo agora no Clube do Livro, nesse mês com os alunos. A gente lê um livro por mês, né? E o desse mês escolhido foi um livro de filosofia medieval, foi o Confissões de Santo Agostinho. Um livro fantástico. Vale a pena ler, vale a pena ler independentemente da sua religião. Se você é cristão, se você não é, independentemente da sua crença, a questão é que ler as Confissões de Santo Agostinho é uma experiência, assim, antropológica, é uma experiência histórica, é uma experiência filosófica. Então também é um daqueles incontornáveis. O próximo, um livro com o meu nome na história. Esse daí eu desconheço. Nunca li nenhum livro que tenha Danilo como personagem, então vou ter que pular. E aí nós vamos pro 27, que é um livro de um autor independente. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, o meu livro, né? Que é um livro de história da filosofia, é um manual de história da filosofia. Eu escrevi ele primeiro pensando nos meus alunos do curso Filosofia Profunda. Então, quem é aluno do curso recebe o livro na versão digital. E, claro, pode também comprar, você pode comprar mesmo sem ser meu aluno, o livro na versão física. É um manual de história da filosofia, então tem um primeiro capítulo de introdução à filosofia, o que é filosofia, como que a filosofia ocidental surgiu, e em seguida a gente vai, daquele jeito mais clássico, passando filósofo por filósofo, conhecendo a vida e a obra deles, entendendo a influência, quais foram os conceitos que eles trabalharam, e assim a gente vem até o século XXI, termino o livro com pensadores que ainda estão vivos, estão por aí fazendo a sua própria filosofia, e ainda no final coloco aqui alguns textos de autoria própria, algumas reflexões mais abertas, assim, sem nada muito sistemático, mas algumas reflexões minhas sobre a vida. Então esse é o meu livro escolhido de um autor independente. A próxima categoria, um livro que marcou a minha infância. Não tenho ele mais, já tem muito tempo que eu não tenho esse livro, não vejo ele mais aqui, mas eu lembro da capa do livro e eu lembro que ele me marcou. Ele se chama Aventura da Escrita, e a autora é a Lia Zatz. Vou colocar a capa aqui para vocês verem, mas é um livro que contava como que a escrita aconteceu, aquela coisa ali, né, 5.500 anos atrás, como que os homens aprenderam a escrever, como que a escrita foi evoluindo, como surgiu o alfabeto. E é um livro para público infantil e eu achava ele fantástico. Eu li ele muitas e muitas vezes quando criança. Fica a recomendação aí para quem tem filho procurar. A capa já não vai ser mais essa, né, tem novas edições. Mas quando eu era criança eu li, eu lembro que a imagem da capa dele ficou muito na minha cabeça, porque eu lembro que eu sempre pegava, sempre abria, sempre lia. 29º livro da nossa lista, um livro que eu sempre recomendo. E aí, Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Aqui não dá pra fugir do óbvio. Um livro que eu sempre recomendo de filosofia tem que ser um livro fácil e um livro que fala de um assunto que é pra todo mundo. O fato de que a vida passa rápido é um fato que incomoda todos nós. Então, um livro de filosofia que fala sobre isso é um livro de filosofia que é muito fácil de recomendar. E o Sêneca é um bom autor, é um bom escritor, escreve muito bem, escreve de jeito fácil, conta casos, então é um livro divertido e um livro que traz muitas reflexões. A gente também leu aqui o Sobre a Brevidade da Vida no Clube do Livro, acho que fazem 2 meses, né? Que a gente leu. E esse é um livro também, ó, cheio de anotações, cheio de marcações, porque são muitas as reflexões que está indo aqui, recomendável para qualquer estudante de filosofia, mesmo que seja iniciante. E para terminar, o último livro que eu comprei, esse aqui do Giovanni Reale, Para uma Nova Interpretação de Platão. Releitura da Metafísica dos Grandes Diálogos à Luz das Doutrinas Não Escritas. Para além dos 36 textos que Platão nos deixou escritos, ele dava aulas sobre assuntos mais elevados que as pessoas nunca tiveram acesso, né? Ele não deixou registrado. O básico ele deixou registrado, o mais elevado ele não colocou no papel. E aqui o Giovanni Reale, eu ainda não sei, porque ainda não li, devo começar a ler essa semana. Ele vai trazer, então, uma nova interpretação da metafísica de Platão, ou seja, de como que Platão lia a estrutura do mundo, do universo, a partir das suas doutrinas não escritas. Não sei nem como ele vai fazer isso, já que não ficou escrito, como é que ele vai trazer esses conceitos aqui para discussão. Não sei, vou descobrir em breve, mas é o último livro que eu comprei aqui para somar nos meus estudos pela filosofia. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha pegado pelo menos algumas recomendações aí, umas 3, 4 recomendações para aumentar a sua própria biblioteca de filosofia. Vou deixar o link de todos os livros abaixo aqui na descrição. E se você quiser estudar filosofia com profundidade, tendo a minha companhia, podendo conversar comigo pelo WhatsApp e conhecer a vida dos principais filósofos de todos os tempos,
você pode fazer a sua inscrição no curso Filosofia Profunda. E se você quiser ler livros clássicos de filosofia, você pode se inscrever no Clube do Livro. Esse mês, como eu falei, a gente está lendo o Confissões do Santo Agostinho. Se inscrevendo no curso, você tem a versão digital do meu livro também, para acompanhar aí a sua vida de estudos filosófica. Tá bom? É isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos sobre filosofia. E eu te vejo na próxima. Até mais.